Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos encerrando nosso ciclo, nosso canal de Química Analítica Quantitativa, com o nosso 14º vídeo, e nós vamos falar sobre determinação de água de cristalização em sólidos através de um método de gravimetria. É um dos métodos que a Química Analítica Quantitativa estuda. Bom, todo sólido vai conter uma quantidade variável de água, que vai depender da natureza dele, do estado de subdivisão e das condições ambientais. Bom, a gente sabe que, dependendo do sólido, ou então da massa, do composto que a gente está estudando, quando a gente começa a estudar química, a gente vê, né? Sólido, líquido, gasoso, o estado de agregação das moléculas, o que faz com que as moléculas fiquem mais arranjadas de um jeito ou de outro. Então, tudo isso varia também para a composição de água que vai ter no sólido. Então, as condições ambientais são a umidade, alguns sólidos de acordo com a umidade, como a gente viu, por exemplo, NaOH, ele é higroscópico, ele absorve água. Então, quanto maior a umidade, maior a massa. Pressão, temperatura, a gente viu também na equação de Clapeyron, quanto maior a pressão, maior será a temperatura. Então, existe uma chance de que aquele sólido ele coloque a água que ele tem para fora, ou seja, que ocorra uma transpiração de água, que ele perca a água. Então, tudo isso vai pesar na quantidade de água que vai ter aquele sólido, vamos dizer assim. Então, a água ela pode ser evidenciada ou retirada de diferentes maneiras. Vamos botar um exemplo prático do dia a dia. Colocou a roupa no varal. Aquela água da roupa, ela vai de acordo com a temperatura, com o vento lá que está soprando, ela vai sendo retirada. Frutas cristalizadas, elas passam por um processo de dessecação para tirar aquela água, para ter uma conservação melhor. Então, isso pode ser retirado por aquecimento, como eu dei o exemplo do varal, quando a gente coloca alguma coisa para secar, carne seca, por exemplo. Ou na questão da decomposição mesmo. Nós, seres humanos, como todo mundo já ouviu falar, nós somos compostos por 70% de água. Então, o nosso corpo funciona à base de água. Então, quando a gente coloca alguma coisa para decompor, a gente percebe quanto de água tem naquele corpo, naquele sólido, naquele objeto. Bom, a água dos sólidos ela pode ser classificada de dois tipos. A água essencial e a água não essencial. Como o próprio nome já diz, é essencial. Quando você remove, você vai adicionar muitas modificações ao sólido. Ou seja, a água ela pode ser de hidratação, como por exemplo no caso das frutas, ou até de, vamos dizer assim, de um suco que você faz, você está hidratando aquela massa, está colocando água, ou então da composição daquele sólido, né? Daquele tipo de agregado de moléculas, a água é um dos componentes principais. E a água não essencial é quando você remove, você não vai alterar o sólido, não vai ter alteração brusca. Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas eles não são tão certos. Tem exemplos melhores. O Olaf, por exemplo, do Frozen, ele como é um bloco de neve, a principal composição dele é a água. Então quando ele entra em contato com fontes quentes, ele está perdendo água, a sua forma vai ser alterada. Por exemplo, secando o cabelo da gente. O cabelo ele pode ser molhado, então quando ele seca, ele não vai perder a sua forma. Ele não vai derreter, ele não vai espatifar. Então, esses são exemplos um pouco toscos, mas que dá para compreender basicamente. São conceitos bem fáceis. E vamos ao nosso procedimento experimental de hoje. A princípio, nós vamos pesar o nosso cadinho de porcelana, que está limpo e seco, pesamos sem a tampa e vamos anotar a massa. Nós vamos pesar aproximadamente 1 grama da nossa amostra de cloreto de bário hidratado em um cadinho de porcelana que já foi previamente secado e tarado. Vamos levar o cadinho com a nossa amostra para a estufa e vamos deixar secar por 1 hora a 120 graus Celsius. Vamos retirar da estufa usando uma pinça ou então uma luva e deixar esfriar no dessecador e pesar. Vamos analisar os nossos resultados? Então, a gente viu que a massa do cadinho vazio pesou 43,3591 gramas. Isso é importante. E aí a gente colocou basicamente 1,0032 gramas
do nosso cloreto de bário de hidratado. Significa que ele tem água de hidratação e a gente quer determinar o quanto de água de cristalização a gente tem nesse sólido, que no caso foi o cloreto de bário, correto? Então, a gente vai somar a massa do cadinho com a massa que a gente pesou, dá 44,3623 gramas. Perfeito? Perfeito. Aí a gente colocou na estufa e retirou. E a massa após a secagem foi de 44,1932 gramas. Perceba que para a massa total do conjunto e a massa após a secagem, houve uma variação aí, certo? E nós queremos saber qual é a porcentagem de água. Então, primeiro, a gente vai subtrair da massa da secagem a massa do cadinho vazio. Perceba, 41,3591. O que sobrar vai ser a massa do BaCl, a massa do cloreto de bário, que correspondeu a 0,8341. Percebam que já diminuiu bastante da massa inicial que a gente pesou. Vamos expressar isso em porcentagem? Bom, se 0,8341 foi o que sobrou, significa que a água ela já evaporou e o que eu tenho aqui dentro do meu cadinho corresponde à porção que não tem água, perfeito? Então, vamos calcular a massa evaporada? Só pegar a massa anterior e subtrair da nossa massa final, o que vai corresponder a 0,1691 gramas. Bom, nós podemos dividir esse resultado pela massa inicial e multiplicar por 100. Aí a gente acha a porcentagem. Então, a massa de água em 1,0032 gramas de cloreto de bário correspondeu a 16,85%. Se você tem dificuldade de fazer isso, é só fazer uma regra de 3 normal e você vai achar o mesmo resultado e depois multiplica por 100%, perfeito? Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos que trouxemos ao longo do canal. Se inscreva, deixe o seu joinha e posteriormente esse trabalho vai ser desenvolvido por outros alunos. Tchau, tchau e até a próxima! Foi.